capacitores. Se você não viu, ouve lá o áudio no grupo que eu mandei no WhatsApp para explicar como vai funcionar essa parte aqui, tá? Agora é a explicação da associação e alguns exercícios. Só. A outra aula com mais exercícios, mais diferentões, fica para a aula de amanhã, de quinta-feira. Então vamos lá. Deixa eu dar uma puxadela para cá. Espera aí. Então, associação de capacitores. A associação de capacitores ocorre da mesma forma que a dos resistores. Então, vocês vão associar em série e em paralelo. Paralelo. Tá bom? Então, em série e em paralelo. Lembrando que em série, quais são as propriedades dos sistemas? A corrente é constante, só que nós sabemos que o capacitor não tem corrente elétrica depois que ele está carregado. Então nós vamos substituir isso aqui pela carga. Porque corrente é carga em movimento. Então em série, a carga é a mesma em todos os capacitores que estão associados ali. E a tensão, a voltagem, a tensão total é a soma das tensões individuais. Só lembrar do resistor. Já em paralelo, nós temos que a tensão é uma constante, tá? A diferença de potencial, e que a corrente se dividia. Só que aqui a gente não vai falar de novo de corrente, nós vamos falar de carga. Então a carga, deixa eu fazer assim, a carga total é a soma das cargas em cada ramo, tá? Isso aqui é a mesma coisa que acontecia com a corrente. Bom, então vamos começar com uma associação em série. Vamos começar com ela aqui. Então, em série. Série eu tenho os capacitores ligados um após o outro, né, no mesmo fio. Então vamos fazer aqui com a reguinha para ficar bonitinho. Capacitor, capacitor. Aqui. Capacitor, capacitor. Aqui, aqui, aqui e aqui. Ponto A e ponto B. Eu tenho capacitor 1, capacitor 2 e capacitor 3. Qual que é a equação que descreve o comportamento de capacitor pensando no sistema, como ele está ligado? A equação é a QQ, né? Que é essa equação aqui que nós vamos usar como parâmetro. Tá? Eu posso escrever ela desse jeito, ou ainda que a capacitância é a carga sobre a tensão. Né? Esse é um jeito de escrever aqui a nossa equação. Ou também, se eu quiser, eu posso escrever assim, ó, isolando a tensão. E aí a tensão é a carga sobre a capacitância. Então essa equação aí tem 3 maneiras de ser escrita. Em série, o que é constante? A carga. Então a carga nesses 3 capacitores é a mesma. Eu tenho a carga aqui, eu tenho a carga aqui, eu tenho a carga aqui. Não importa as capacitâncias deles. Importante que em série a carga é a mesma, igual a corrente era lá no resistor. O que se soma? As tensões. Então eu vou pegar aqui, vou falar que a tensão total entre A e B é igual à tensão do capacitor 1 mais do capacitor 2 mais do capacitor 3. Só que como que eu calculo a tensão? Olha na equaçãozinha aqui em cima. A carga sobre a capacitância. Então, carga sobre capacitância 2 mais carga sobre capacitância 3. Na verdade, eu vou trocar aqui, né? Que a tensão total é a carga total sobre a capacitância total. Só que as cargas são iguais, tá? Todos os capacitores têm a mesma carga, tá? E a carga total aqui não é a soma das cargas, por quê? Porque vamos supor que esse lado seja positivo, tá? Eu vou mudar de cor aqui, vai ser de propósito. Aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é negativo.
aqui é positivo e aqui é negativo. Então, quando a gente calcula o capacitor equivalente, é como se esta placa fosse uma placa do capacitor e aqui fosse outra. Então, o que está no meio aqui desaparece. Então, a carga que eu tenho em cada placa dos capacitores em série é a carga que eu vou ter na placa do conjunto, né? Uma positiva aqui e uma negativa lá do outro lado. Então, deixa eu apagar isso aqui para não confundir vocês. As cargas são iguais, eu simplifico e eu descubro que 1 sobre a capacitância total é igual a 1 sobre a capacitância 1 mais 1 sobre a capacitância 2 mais 1 sobre a capacitância 3. Você fala, oxe, tem alguma coisa estranha aqui, tá? O que está estranho? Essa é a soma para os capacitores. Só para lembrar, como que era dos resistores mesmo? Dos resistores, nós tínhamos que a soma era uma soma direta. E aqui nós temos uma soma inversa. Então, se você está um pouquinho mais ligeiro no raciocínio, você já sabe como que vai dar, como que a gente calcula a capacitância total equivalente em paralelo. Né? Só de olhar para o que está acontecendo aqui agora. Né? Se a capacitância em série parece o resistor em paralelo, tá? Esses dois casos aqui, ó, que eu escrevi, são casos para o sistema em série. Tá bom? Vou para o paralelo. Então, vou tirar aqui. Vamos colocar mais uma telinha. Para o sistema em paralelo. Então, eu tenho aqui capacitores. Aqui. Não sei porque eu faço 3, depois dá um trabalho. Podia ter feito 2 só, né? Agora já foi. Aqui. E aqui. Eita, dá apertadinho. Aqui vai. Aqui. E pronto. Tá aí. Mais ou menos bem desenhado. Eu tenho a capacitância 1, capacitância 2, capacitância 3. O que acontece no sistema em paralelo? No sistema em paralelo, a tensão é constante e a carga vai se somar, que é o que acontecia com a corrente elétrica, né? Quando a gente falava de corrente elétrica, a corrente vinha e dividia. Lembra nos fios? Aqui vai acontecer com a carga. Tá? Você vai ter uma carga em cada um, porque cada capacitor vai obedecer à equação do capacitor, QQ. Como cada um vai estar com a mesma tensão, tá? Dependendo da capacitância, você tem cargas diferentes. Beleza? Então, vamos lá. Vou pegar essa equaçãozinha aqui. A carga, eu apaguei a equação de besta. É QQ. A carga total é a capacitância total vezes a tensão. A carga 1 é a capacitância 1 vezes a tensão em 1. E assim por diante. Só que as tensões são constantes no sistema em paralelo. Então, eu sei que a capacitância total é a capacitância 1 mais a capacitância 2 mais a capacitância 3. Isso para o sistema em paralelo, para capacitores. E de novo, peraí que deu ruim aqui. Isso aqui para capacitores. Como fica então para os resistores? Só para comparação. O conteúdo de resistores já foi. Mas os resistores, 1 sobre R é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, como vocês estudam muito mais resistores do que capacitores, o que eu recomendo? Lembra do resistor, o capacitor é o contrário. Tá? As equações, né? As propriedades do sistema são as mesmas, mas as equações paralelo. Mas as equações são inversas. O jeito que você faz para somar resistores em série, você vai fazer para somar capacitores em série. E vice-versa. Tá? Associação mista, gente, é aquele padrão. Vai fazendo. Né? Não tem uma regra. Normalmente a gente faz tudo que dá para fazer em série, depois o paralelo e vai alternando entre série e paralelo para fazer a conta. Eu vou fazer uma tabelinha aqui para vocês. Opa, eu coloquei o lugar errado. Opa, o que eu tô fazendo, gente? Só para
Pra vocês verem assim, ó. Vamos escrever aqui capacitor. Ficou horrível. Capacitor. Resistor. Então a equação deles, eu vou fazer uma tabela, tá? Então aguenta aí. Quando eles estão ligados no sistema, a geométrica em série em paralelo. Tá? Vocês já vão entender como vai ficar esse negócio aqui. Então vou puxar para cá. Aqui. Tem uma coisa que eu acho chata é fazer tabela. Meu Deus do céu. Aqui. Aqui. Depois eu apago os excessos. Espera aí. Aqui. Capacitor. Ficou bem desproporcional aqui. Deixa eu dar uma ajeitada. Beleza. Tá bom. Como que é a equação do capacitor quando está ligado no sistema? QQ. Sendo que, eu vou até mudar a cor aqui, que a capacitância é a propriedade dele, né? Então, carga, ele é o que ele vai acumular, tudo bem, mas pode mudar. E a tensão do sistema pode mudar. A capacitância é uma propriedade dele. Do resistor, U igual a R vezes I. Então, parecido, né? Duas propriedades do circuito e uma propriedade dele, do objeto. A geométrica, sem o dielétrico. Capacitância. Cadê? Capacitância é igual a ε0. Vai ser normal, você vai. ε0 A sobre D. E para o resistor, é a segunda lei de Ohm, rola. Tá? São equações aqui que determinam as suas propriedades, capacitância e resistência, a partir de situações geométricas, comprimento, área, distância entre placas e por aí vai. Em série, quando eu vou somar capacitores em série, a equaçãozinha fica como? 1 sobre a capacitância total é igual a 1 sobre a capacitância 1, mais 1 sobre a capacitância 2, mais 1 sobre a capacitância 3. Se são resistores, o resistor total é o resistor 1 mais o resistor 2 mais o resistor 3. Se está em paralelo, o capacitor, eu só somo. E aí a resistência eu faço o inverso da soma. Beleza? Então, assim, tem parâmetros interessantes. Aí você fala, professor, por que deu diferente? Tá? Por que dá diferente ali? Porque o resistor, por que fica inverso, né? Porque, gente, o resistor, ele funciona a partir da corrente. O negócio do resistor é ter corrente elétrica. Tá? Ele precisa de uma diferença de potencial, sim. Mas o negócio dele é ter corrente elétrica para funcionar. O capacitor depende da tensão, da voltagem. E você vê que aqui no resistor a tensão, a DDP, a voltagem está do outro lado da igualdade. Então, o que para um é uma grandeza diretamente proporcional, para outro é inversamente proporcional. E aí dá essa inversãozinha aqui embaixo. Tá? Então, lembrou de um, você lembrou do outro. Beleza? Deixa eu ver, 14 minutos? Eu vou dividir o vídeo, tá? Então, o vídeo com o exercício são poucos, são curtos. Vai pro videozinho seguido aqui. Beleza, gente? Então, até mais. E qualquer coisa já sabe, né? Tem que gravar uma vinhetinha de saída, porque eu não aguento mais ficar falando, me procurem. Pessoal, até mais.